Tudo bom, meninos? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a região Nordeste do Brasil, região essa, que teve início aí nos tempos coloniais e que naquela época apresentou um dos grandes dinamismo econômico do Brasil. Essa região ela é formada pelos estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essa região conta com o maior número de unidades federativas do Brasil e com a segunda maior população entre as regiões brasileiras. Recentemente, essa região Nordeste vem atraindo aí grandes investimentos, tanto dos setores industriais, energéticos e tecnológicos, embora, claro, apresente alguns problemas. Os estados nordestinos estão entre os de maior crescimento econômico nas últimas décadas, o que é refletido em mais universidades, melhoria dos indicadores sociais, entre outros. Vamos verificar agora as unidades de federação e suas respectivas capitais, compondo aí a região Nordeste do Brasil. Aqui nós podemos verificar todas as unidades de federação que compõem a região Nordeste, de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, e suas respectivas capitais aqui, ó. Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Teresina, capital do Piauí, aí, ó, Rio Grande do Norte, Natal e Sergipe, Aracaju. Aqui a população estimada de cada um, o que sobressai aí, como a população é Bahia, uma população com mais de 15 milhões de habitantes, seguido por Ceará e depois Pernambuco. Os demais, são de populações menores. A área de cada um desses estados aqui a densidade demográfica. Como que essa densidade demográfica ela é encontrada? Basta a gente pegar aqui, ó, a população total e dividir pela área. E aí nós encontramos aqui a densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. A região Nordeste apresenta um quadro natural marcado pela heterogeneidade, no que se refere ao clima, às condições climáticas, a vegetal, hidrográfica e também as características geológicas. Nesse sentido, é possível identificar as sub-regiões nordestinas, representadas aqui no mapa, como nós podemos verificar. Ó, a região litorânea, essa região é conhecida como Zona da Mata. Essa outra área aqui, ó, é uma área de transição chamada de agreste. Essa maior aqui, ó, é conhecida como o Sertão Nordestino. Essa região aqui é a região problema do Brasil, da região Nordeste, Ou seja, região seca, com rios intermitentes, que vão secar durante o período do ano, ocorrendo o período de seca, E essa outra aqui, que deixa da passagem para Mata Amazônica, aí, conhecida como meio norte. É meio norte, é meio nordeste, tá? Então vai ter umas características climáticas e também da vegetação, tanto da região norte do Brasil, quanto também características das regiões do Nordeste também. Como podemos verificar aqui, ó, o meio norte é uma área de transição entre o cerrado e a floresta amazônica. O meio norte também é conhecido como a zona dos cocais, devido à grande quantidade de babaçus que existe nessa região aqui. E também a carnaúba, que é conhecida na região como a árvore da vida, por aproveitar tudo dela, O sertão, essa área aqui número 2, a região mais seca, com uma temperatura bastante elevada durante o período do ano, onde existe aí grande quantidade de rios temporários que secam, durante o período do ano. O agreste, que é uma área também de transição entre a área litorânea mais úmida para a região do interior mais seca, então, ou seja, o Agreste também é a região mais elevada, porque aí está a presença da Serra da Borborema, que serve ali como uma barreira natural de entrada de massas de ar úmida para a direção ao interior aqui, ó, o sertão nordestino. Ela também é uma área conhecida, o Agreste, por predominar a médias propriedades e também as atividades ligadas à produção familiar.
A zona da mata, essa área mais litorânea aqui, ó, sofre a influência da maritimidade, por isso ela é bem mais úmida, né? E também nessa área há o predomínio aí das maiores cidades da região do Nordeste aí, e as médias térmicas, né, tá em torno aí de 25 graus. Para melhor compreensão das sub-regiões nordestinas, é preciso entender como ocorre a configuração espacial do clima, como nós observamos no mapa. Aqui, ó, nós temos três tipos climáticos que predominam nessa região aqui, ó. Temos o tropical, essa área aqui, ó, essa área avermelhada, o tropical semiárido, que é bem mais seco, né? E essa outra aqui em verde, ó, que é o equatorial úmido, já dando passagem para a região da floresta amazônica, né? E também compreender, né, o que ocorre com a figuração espacial do clima, do relevo e da vegetação desse local. Veja que nós podemos fazer aí, ó, uma observação e comparar o clima e a vegetação, lembrando que o clima e a vegetação estão intimamente se relacionando, né? E um é condicionante do outro, podendo verificar aqui, ó, que onde há o predomínio do tropical semiárido, nós vamos aí verificar também que há a existência da caatinga aí, ó, por ser um clima bem mais seco, né? Vai condicionar a formação de também uma floresta mais seca e adaptada a ela, uma vegetação semidesértica, né? Que aí no caso a caatinga. E outras vegetações que nós iremos observar também aí, que é o cerrado. Podemos verificar aqui em verde, ó, a floresta equatorial amazônica também, né? Essa área aqui, ó, a mata dos cocais, e a área litorânea, aqui, ó, bem fininho, aqui podemos observar que é aí a vegetação litorânea, o manguezal, né, os mangues, formações de mangues. Apesar dessa região nordestina apresentar diferentes formações vegetais originais, ela já sofreu aí bastante alteração ao longo dos anos de colonização, né? Grande interferência de atividades humanas. As principais formações vegetais originais dessas áreas aí, ó, são a floresta equatorial, que nós falamos aqui, ó, a caatinga, o cerrado, né? A caatinga predomina aqui, ó, a mata dos cocais e a vegetação litorânea aqui, ó. Essa área, a zona da mata, por estar próximo do litoral, ela é influenciada por uma maior umidade, ou seja, pelas massas de ar oceânicas, influenciada pela maritimidade. Portanto, o clima é quente e úmido nessa região aqui, com elevada pluviosidade durante todo o ano, cerca aí de 1.500 milímetros anuais. Encontra-se aí a maior densidade demográfica brasileira. Como nós podemos verificar, as regiões do Nordeste, as áreas litorâneas, são as regiões mais densamente povoadas, com as maiores cidades aí, como Salvador, Recife, né, e Fortaleza, se sobressaindo aí na área litorânea. A Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, ela está presente aí nessa sub-região nordestina. Ela é formada por árvores de grande porte, como nós podemos verificar aqui nessa imagem, que representa o angelim vermelho, uma árvore de grande porte nessa região da Mata Atlântica. Também possui aí uma grande diversidade de espécies. Essa vegetação foi bastante desmatada pela atividade humana desde o início da colonização, pela exploração do pau-brasil. Outra vegetação que ocorre também na área litorânea, de ocorrência da zona da mata, são os manguezais. Manguezais ocorrem em praticamente todo o litoral do Brasil, como nós podemos aqui visualizar a área de localização aqui, ó. Não estando restrito ao Nordeste, corresponde a um ecossistema composto por plantas que se adaptam ao ambiente com maior teor de sal, principalmente ao longo de estuários ou baías, lagunas e outras formações próximas aí às regiões litorâneas. Muitas vezes essa vegetação ela apresenta raízes aéreas, como pode ser observado aqui, ó, ou respiratórias que ficam expostas para adquirir oxigênio do ar. São muito importantes para a produção de diversas espécies de peixe e outros animais, como por exemplo os caranguejos,
que vivem nessa região aí. Existem também nessas áreas litorâneas aí as restingas, que é uma espécie de vegetação rasteiras, e serve como forma de proteção contra a erosão marinha. Mas nos últimos anos verifica-se que as restingas vêm sofrendo aí um grande impacto, principalmente pela especulação imobiliária e paisagísticas, e isso de certa forma interfere diretamente no seu aspecto natural. O Agreste. O Agreste ele é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Abrange parte dos climas tropical e também tropical semiárido, por se tratar aí de uma área de transição e apresenta características variadas de acordo com a situação de cada local. Mas, de modo geral, predominam aí vegetação de pequeno porte, algumas das quais perdem as folhas em períodos mais secos do ano. As principais cidades que se situam na região do Agreste, podemos citar aí, ó, Feira de Santana, na Bahia, Vitória da Conquista, na Bahia, Campina Grande, em Pernambuco, Guaranhuns, em Pernambuco e Caruaru, Pernambuco. São importantes polos dessa sub-região. Em alguns locais, o clima é influenciado pelo relevo, o que colabora aí com a ocorrência de temperaturas mais amenas. Esse é o caso de Guaranhuns, município pernambucano situado a aproximadamente 850 metros acima do nível do mar. Então, essa região ela vai possuir um clima mais ameno em relação aos demais que ocorre aí na área do Agreste. Aqui nós podemos observar a localização do Agreste. O Agreste está numa área de transição, como nós havíamos falado, né? Entre a zona da mata, área litorânea aqui, ó, e o sertão aqui. Essa área ela é mais elevada, ou seja, o agreste predomina aí planaltos com altitudes modestas ou moderadas, né? São estruturas antigas, rochosas, né? Além dos planaltos, como o planalto da Borborema, tá? Que é o mais elevado, que nós podemos observar aqui, ó. Na realidade, esse planalto da Borborema aí é como se fosse uma barreira natural. Toda a umidade que é originada aqui nas regiões do Oceano Atlântico, ela não consegue chegar até o sertão e quando chega, chega com pouca umidade, né? Então, ou seja, há uma barreira natural aí impedindo a passagem da massa de ar úmida para o outro lado, em direção ao sertão. Tá? Além dos planaltos, como o Planalto da Borborema, enquanto também as chapadas, como a Chapada Diamantina e também serras, que é comum nessa região aí. Então é um relevo acidentado, vamos dizer assim. Em algumas regiões é possível perceber também que as paisagens naturais elas são inusitadas, nas quais as rochas, né, são conhecidas como os matações. Os matações são monolitos, como nós podemos observar aqui, ó, ou fragmentos de rochas arredondados que podem ser originados do próprio local ou por ação do intemperismo, muitos comuns nas regiões de rochas magmáticas intrusivas. Alguns locais onde ocorrem os matações vêm aproveitando aí essas belezas naturais como fonte de atração ecoturística, como forma de renda, né? Vamos dizer assim, ocorre isso em regiões de cabeceira, na Paraíba, né? Transição entre o Agreste e o Sertão, local denominado aí de Lajedo de Pai Mateus. Bom, pessoal, por hoje ficamos aqui. Na nossa próxima aula vamos dar continuidade aí falando sobre o Sertão e o Meio Norte. Então, até lá.